Então vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, em nome do Grupo 2MV, a Rico Corretora, né, que autorizou, né, liberou a nossa participação nesse webinar junto à Anelógica, né, que também é um parceiro comercial nosso. E assim, o objetivo desse encontro é a gente fazer uma breve apresentação do Grupo 2MV, né, e sobre a nossa metodologia, né, sobre a nossa estratégia 2MV Force. Nós somos em três camaradas, né, profissionais de mercado, que há um tempo atrás constituímos uma empresa, né, com o objetivo de trazer inovação, trazer soluções, né, para esse mercado, né, de renda variável, né? E na sequência, né, agora mais recentemente, passaram a integrar essa equipe, a nossa equipe, dois camaradas aí, que é o Denis, que vocês estão vendo, né, ele se apresentou, e o Gil. Né, são duas competências, né, que vieram agregar valor, né, ao nosso time. Dentro do 2MV, nós temos hoje uma atuação em sala, né, de traders, né, a gente fica online durante o pregão. A gente interage com grupos, né, via Skype, via Facebook, né, depois mais tarde a gente vai até colocar aí alguns links. Nós temos alguns treinamentos, né, que a gente oferece aí para o mercado. O mais completo deles é o Personal Trader, num outro formato agora mais recente, um Operando Juntos, que a gente combina alguns encontros, né, e operamos em sala separada, né, de forma personalizada com os clientes, né. Temos um curso de opções bem completo, bem abrangente, que o Marcos que ministra, né. E veja bem, a gente recentemente nós firmamos uma parceria, né, de exclusividade na criação de indicadores e estratégias automatizadas, né, com a Anelógica. O Evandro vai até falar um pouco disso, né, daqui a pouco. E o que na verdade, né, é o 2MV Force? Né? Ele é um indicador simples, com apelo visual, psicológico, mas é uma estratégia completa de trade, né, que vai auxiliar, né, vocês a operar no mercado de day trade. E aí que vem o que a gente valoriza muito, né, a questão da consistência, né, e da eficiência. Essa estratégia, né, por si só, ela faz com que os traders, né, as pessoas que estão utilizando, né, tenham consistência. É um mercado desafiador, um mercado dinâmico. Isso exige muito da nossa equipe, um aprimoramento contínuo, né, um aperfeiçoamento contínuo. E o objetivo, né, o 2MV Force ele foi desenvolvido, né, numa única ferramenta com alguns conceitos, né, e está até em negrito aí na tela que eu estou compartilhando. A gente valoriza muito as operações na tendência, né, a favor da tendência. Eu acho que é aí que a gente ganha dinheiro. O gerenciamento de risco, né, que vocês vão ver também na sequência, né, é visual, né, esse apelo, né, essa tomada de decisão, né, no mercado do intradiário, né, o próprio efeito de coloração, o próprio efeito da validação das entradas, né, que nós vamos mostrar aí na prática, na tela, né, na ferramenta, inclusive com uma inovação agora recente de alerta, né, um alarme, que você pode colocar ele, né, ou não, é bem versátil, né, é bem versátil essa ferramenta, mas esse alarme ele vai o quê? Sugerir para você as entradas de compra ou venda. Aí você vai bater o olho no gráfico, né, dentro dos seus filtros pessoais, né, e vai apertar o botão. Né? Então, a facilidade de leitura, né, esse apelo visual, apelo psicológico, é muito bacana, muito interessante. Né? Eu,
particularmente, estou no mercado há muitos anos, né? Tanto eu quanto o Marcos, o Evandro, eu não conheço nada igual no mercado, né? Atualmente, igual a essa ferramenta. Por fim, uma proteção de capital, gente. Isso aí, para mim, é o pulo do gato. Isso, para mim, é uma coisa que a gente tem que valorizar muito isso. A gente convive no mercado que fica um percentual grande, né, de tempo em consolidação e tirando o dinheiro da gente. Então, o Force, o 2MV Force, ele tem, né, como um desses objetivos, né, proteger você, né, desses momentos de consolidação. E aí, é aquela história, a gente dando continuidade aqui, né, nessa próxima tela, inclusive, tem até desenho, né, como fica, né, no seu computador, né, a gente vai mostrar isso depois na prática. O indicador, a composição dele é bem simples, né, ele tem aqui ele está no formato padrão de histograma, né, onde eu estou circulando aqui, né, com o meu mouse. Mas você pode colocar também no formato compacto, né? É o que eu falei, a ferramenta é bem versátil, né? É composto desse histograma, que ele aqui está validando, né, as operações, ou seja, ele está mostrando para você que dentro esse indicador está te falando, cara, permaneça no trade. Ele está validando uma compra, ele está validando uma venda que deixa você mais confortável em otimizar os seus trades, né? Não ficar preocupado, né, que vai tomar vai sair do trade, vai interromper a sua operação, ou seja, ele vai te fazer você ganhar mais, né? E ele também, a importância que eu falei da proteção de capital, de detectar períodos de consolidação. Nós vamos mostrar isso, né, de repente, na tela com um pouco mais na prática para vocês. Né? A coloração dos boxes, né, que vocês estão vendo aqui, né, o verde compra, vermelho vende, o box branco ele vai estar sugerindo, né, esses pontos de entrada, né, essa mudança de comportamento, né? E aí vocês percebem e vão perceber no próprio material que está indo anexo, né, para vocês, como fica fácil esse apelo visual, né, essa ferramenta para você operar no day trade. Né? A gente entra no mercado, análise técnica, extremamente importante, né? A gente aprende padrões gráficos, né? Aqui, basicamente, vocês estão operando, né, com o Renko, que é uma opção nossa, né? Um gráfico atemporal, um gráfico que você está vendo movimentação de preço, né? Com esse apelo visual, né? E teoria de Down. Está fazendo topos e fundos ascendentes, está abrindo uma compra, sugerindo uma compra, o histograma está validando, senta o dedo para ganhar dinheiro, né, dentro da sua proposta como trader, no seu objetivo, na sua meta. Né. Esse indicador, para quem faz adesão, ele já está nativo, ele vem, a Nelogica viabiliza isso até 48 horas, a partir do momento que vocês adquirem, nós vamos mostrar isso também daqui a pouco, e vem com validação na chave de cada um de vocês. Super simples, nós vamos tentar o compartilhamento da tela e mostrar como coloca, como provoca as alterações necessárias. Né? Vamos lá, vamos seguir aqui. Nós vamos falar um pouco sobre como filtrar entradas pelo Force no mini índice, no mini dólar. O Evandro, né, vai comentar isso com vocês. E o Marcos vai falar um pouco também de ações, né, no day trade com 2MV Force. Né? Antes, porém, eu só vou ponderar o seguinte. Vou tentar compartilhar a minha tela aqui sobre a questão, como eu falei, nós tentamos sempre prezar muito pela transparência e pelo profissionalismo do grupo. Né? A gente tenta alimentar diariamente numa planilha de resultados, vocês devem estar visualizando aí, os nossos trades, né, que a gente realiza. Aqui está um consolidado de 2017. Né? E aí a gente, dentro da nossa atuação,
Eu valorizo muito isso. A gente opera mercado de índice, mercado de dólar, mercado de opções, mercado de ações, papéis, né? Estamos pretendendo também operar o mercado de commodities, mas a gente se considera uma atuação com um grupo meio, uma atuação completa, né, no dia a dia. E aqui está um consolidado. E aqui nessa parte da direita em verde está um resultado do 2MV Force, que é alimentado pelo Denis, que é, né, a nossa estratégia dentro dos pontos que são observados de entrada e saída diariamente. Mas isso vocês têm acesso ao nosso site, né? Eu vou mostrar também como é que vocês acessam isso. E aqui embaixo, no rodapé, vocês têm o detalhamento. Por exemplo, nós estamos no mês de maio. Clicando no mês de maio, aqui a gente tem o detalhamento das operações, algumas anotações, algumas observações, né? Então tem o resultado diário dos vários mercados que a gente atua. Isso é bem bacana, isso fica disponível no nosso site, né, para acesso a todos vocês, né? E recentemente nós até lançamos um programa chamado Desafio 2MV, para dar um apoio mais para os iniciantes, né, para as pessoas que estão ainda tendo alguma dificuldade com consistência. E a gente também tem uma planilha, né, de forma paralela, com relação a esse desafio, né, e a nossa proposta é tentar conseguir um objetivo, né, de rentabilidade mensal, um valor diário, também nesses mercados. Está aqui a planilha que eu estou botando para vocês. Nós estamos aí, nesse mês de maio, que está terminando, com 12,9 de rentabilidade, e nós estamos priorizando muito os trades em ações, né? Eu vou até colocar aqui, ó, mês de maio. O Marcos, né, e eu estamos priorizando muito essa questão do trades em ações, opções, entramos com alguma coisa agora para valer a partir desse mês, o dólar e índice, e o objetivo é tentar, através de um saldo inicial, né, ir buscando uma rentabilidade mensal. Por exemplo, mês de abril nós fechamos aqui com 20,3, uma baita de uma rentabilidade. E são operações que obedecem uns critérios que a gente, né, pré-definiu, uma postura mais conservadora. Vamos lá. Depois nós vamos ter um espaço, né, para interagir. Com relação a... Oi. Deixa eu só interromper um pouquinho, desculpa. Só para o pessoal que não conhece ainda o 2MV e não conhece ainda a ferramenta, o que a gente tentou fazer? A gente, pela experiência do 2MV, no dia a dia com os alunos e com os traders, a gente vê a dificuldade que muitos traders, principalmente os iniciantes, têm em fazer a leitura do mercado, em operar com disciplina, em operar na tendência, em olhar o gráfico e tentar entender o que o preço está fazendo, o que o ativo está querendo fazer. Porque muitos entram e acham que é na sorte, que é, sabe... E realmente precisa muito tempo de tela para te pegar e fazer uma leitura de mercado, assim como o 2MV faz, né? Então, o que a gente criou? A gente criou o 2MV Force, que é essa ferramenta que a gente está apresentando hoje, para facilitar essa leitura para o cliente, para fazer o trader operar dentro da tendência, que é onde ele vai ter a maior probabilidade de chance de sair positivo num trade, tá? Proteger o trader na hora daqueles momentos de consolidação, porque dentro das características da nossa ferramenta está em operar na tendência e proteger o trader na consolidação. Então, a sugestão de pontos de entrada e de saída, ela é muito bem colocada mediante um estudo de mais de um ano com dados estatísticos de diversos outros indicadores e produtos que a gente sabe que o mercado usa e que às vezes dificultava o trader de fazer a operação, porque o que acontecia? Tem traders que têm tantos indicadores dentro da tela na hora de fazer o trade que já não sabe mais qual deles que vai usar. Então, o 2MV montou essa ferramenta, se chama 2MV Force, para facilitar isso, para facilitar a visualização e para fazer que as pessoas consigam extrair o dinheiro do mercado, que é muito difícil. Beleza.
Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Então, aqui está uma tela de contratação que é no nosso site, né? A Nelogica libera em até 2 dias úteis, é validado por chave e por CPF, né? Para os clientes que têm interesse em conhecer, existe a possibilidade de teste de 3 dias, né? Que nunca testou, né, o indicador, a ferramenta, né? E ativação no próprio Profit Chart, né? O site do 2MV está aqui, que eu esqueci de passar, né? Aqui vocês têm acesso, podem se cadastrar, a gente monitora isso diariamente, ele está sendo até trabalhado para a gente poder melhorar o layout dele, mas aqui você tem acesso, né, aos resultados, o desafio que eu comentei, né? Uma área interessante, né, que eu também esqueci de mencionar, a gente tem um canal do YouTube que a gente tem vários vídeos elaborados pelo grupo, né, um cunho de tentar trazer conhecimento, né, que o tom da palestra hoje, do bate-bola hoje, é sobre conhecimento, né, o link no nosso Facebook, alguns arquivos para download. Então é bem fácil a navegação, a visualização disso e a contratação, né. Voltando aqui, antes de eu passar a bola para o Evandro e para o Marcão, eu vou tentar mostrar um pouco aí a questão do indicador, né, para vocês aí na tela. Estão vendo o meu gráfico aí, então, né? No grupo, né, eu sou o padrinho do dólar, o Evandro, um especialista em scalp do índice. Vocês vão estar muito bem servidos, que eu conheço poucos caras no mercado que têm a visão que o Evandro tem para scalp, né, em mini índice. E o Marcão, né, é o nosso parceiro aí das opções em ações, que também tem uma vivência, uma experiência muito bacana. Então, a gente tenta prezar muito, né, com relação à qualidade, né, das nossas sugestões, dos nossos trades, né? A gente se preocupa muito com a proteção de capital, se preocupa muito com a consistência. E juntando essas habilidades, essas competências, né, que a gente resolveu constituir essa empresa, né, e trazer soluções para esse mercado tão desafiador, né, o que o próprio Denis comentou, né, a gente tem muitas dificuldades quando está iniciando, ou mesmo com alguma experiência de mercado. Então aqui é a tela, né, que eu estou mostrando para vocês, na prática, isso aqui está o mini dólar, né, composto aqui de, no caso eu utilizo uma média, né, essa média tem um padrão de coloração do 2MV, aqui o Force está no padrão compacto, aquela hora lá vocês viram no histograma, o compacto, porque para mim ele reduz, ele amplia o tamanho da minha tela. Eu utilizo um indicador MACD, que eu vou até reduzir aqui, porque não é o caso do bate-papo agora, né? E aí vocês observam, por exemplo, né, aquilo que eu estava comentando, né, na apresentação. Vou botar aqui o point fixo para ilustrar. Ele sinaliza um box branco aqui. E aqui vocês estão vendo a validação do Force no dólar. Se vocês, olhando alguns outros filtros, entender que isso aqui tem por trás, né, muitas variáveis técnicas, né, muitos algoritmos, cara, senta o dedo visando participar de um trade para poder compor o seu resultado no dia, né? E aí eu estou falando aqui de um tique de 10R, né, que aí, para quem não conhece o Renko, né, o dólar você trabalha com 0,5 vezes 10, você tem um tamanho que você padroniza do box, né? Isso aqui realmente é um tique mais lento, né? Mas, olha só, eu estou colocando de forma proposital para entender, por exemplo, aqui o dólar veio na média, aqui ele acendeu a sugestão de venda. De repente você não quis vender, não estava na hora, não acreditou. Beleza. Ele caiu, acumulou, aqui ele acendeu de novo. De repente você pode ter surfado um trade desse aqui, ter feito a sua meta do dia. Rapidamente ele te mantém no trade, ele fala, cara, não saia. Não fique com aquele achismo que vai voltar, vai estopar. Tente aproveitar dentro de uma proposta, né?
Vou tirar aqui. Aqui vocês têm a inserção de indicadores no Profit. Quando vocês apertam essa opção, logo de cara tem a composição dos nossos indicadores. 2MV agressão, né? Que aí eu acho que o Evandro vai falar alguma coisa. Eu vou montar uma tela, Routier, completinha. O 2MV Force, que nós estamos conversando aí, e o 2MV Power, né? Então, eles são os primeiros aqui, olha, né? Da questão de indicadores do Profit Chart, né? Aqui, vou clicar com o botão da direita, aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, ó, perfil moderado ou agressivo. Isso é de acordo com o perfil de cada trader. Então, o Evandro, inclusive, acho que vai comentar um pouco sobre isso. Nos nossos vídeos que nós temos lá listados no nosso canal do YouTube, tem alguns vídeos sequenciais sobre o Force, sobre como filtrar, como preparar uma tela, né? Então, aqui, olha como é que ele é versátil. O layout é a questão do padrão e o compacto. Eu estou usando o compacto. Quem gosta do padrão vai estar usando na maneira do histograma, né? Daquela apresentação, daquele formato que vocês viram lá. Está aqui o histograma, né? E o interessante, o bacana, é isso aqui, ó. Eu não sei o que eu vou fazer aqui, se o dólar vai subir ou vai cair. Nós estamos no 10R. Aqui ele está te falando para não fazer nada. Aqui ele sugere, de repente, uma compra. Entendeu? Ele está te mostrando que aqui não tem nem compra nem venda. Ou seja, você está contra a tendência, você está num momento de consolidação, ou seja, ele te protege. Agora, quando você pega uma perna direcional e ele valida, senta o dedo para ganhar dinheiro. Não tenha medo, porque aqui tem variáveis técnicas estudadas, trabalhadas, aprimoradas diariamente, né, por nós, e agora com os novos integrantes do 2MV, o Denis e o Gil, né, inclusive são responsáveis para trabalhar junto à Nelogica aí para automatizar essa estratégia. Em breve, né, nós vamos estar automatizando aí, é o robô 2MV que o Evandro vai comentar. Mas o que? Me ajuda aí, Evandro, o Marcão, o que eu estou esquecendo aí? Eu acho que vale a pena, Routier, você pegar um exemplo do dólar numa perna de alta, né? Usa como exemplo aí as velas do Circuit Breaker, né? E mostrar num outro tempo gráfico, talvez ali no 5R, no 3R, no 4R, né? E vale a pena, pessoal, você entender de todo o conforto psicológico que a metodologia dá. Você que nunca ouviu falar do gráfico de Renko, né? O gráfico de Renko ele é um gráfico atemporal. Então, cada box desse que você está vendo na tela, ele só é formado se o preço se movimentar, né? Não como um gráfico de candles, que leva 5, 10 ou 15 minutos, por exemplo, no intraday, para que haja uma formação de um novo candle, né? Aqui no box não, aqui é somente com a movimentação do preço. Vamos lá para o pregão de hoje, ó. Marcão comentou uma coisa interessante. O pregão de hoje está na memória de muitos de vocês. Nós temos as nossas abordagens, né? A nossa experiência. Uma das abordagens que eu utilizo muito no dólar é o rompimento de linha d'água, né? Esse trade hoje na sala foi chamado pelo Marcão, né? Foi comentado pelo Marcão. E aí, de novo, um box branco, abordagem, a gente tem a configuração média, está verde, preço está acima, box branco sugerindo, box verde abrindo compra. Olha a validação aqui do Force. Ou seja, não foi um pregão simples, né? O dólar está agarrado, vocês estão vendo isso, mas olha, pôde participar? Pôde. Né? Então, é aquela história. Dentro de uma matemática de mercado, que a maioria das pessoas, e aí eu comento isso diariamente, a gente trabalha com 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder. Não é verdade? É isso que a gente escuta, que a gente estuda. Né? A estratégia mantém a gente acima desses 50%. Ela é infalível? Não, nada é infalível. Só que quando ela te abre essa sugestão e você participa, ela te ajuda a você ficar no trade e fazer parte da sua meta, ou mesmo a sua meta. Né? Então, eu valorizo muito essa situação quando eu comento, quando eu estou fazendo algum tipo de apresentação. E valorizo muito essa situação de proteção, que às vezes a gente fica caçando coisa no mercado intradiário e não tem o trade, né? E fica tomando stop de bobeira. Com relação
com relação, acho que aos indicadores, a ferramenta, a apresentação, dentro disso aí, eu acho que eu falei tudo, né, Marcão, ou Evandro? Beleza, qualquer coisa eu dou uma arredondada aqui. Aqui em propriedades, só para eu finalizar, eu cliquei aqui com o botão da direita, olha como é que é versátil essa ferramenta. Ó, eu tenho aqui, ó, aquilo que eu comentei com vocês, notificar a entrada em posição. Então eu tenho aqui um alerta que ele aparece no rodapé. Se quiser colocar um som também, pode colocar. Então, notificar a entrada e notificar a saída também, se quiser colocar. Eu não coloco a saída, eu coloco a entrada. Então, às vezes eu estou meio atento, olhando várias coisas, ele me notifica. Aí eu bato o olho no gráfico para ver se está me atendendo. Então, olha só a versatilidade disso, né? Só falta o dedo para apertar o botão, né, Evandro? Opa, que tá vindo aí. Então, veja bem, eu falei um pouco, né, de forma breve, espero que... É claro que a gente não esgota isso tudo, né, nesse encontro. Como eu falei, nós estamos à disposição via Skype, via Facebook, via e-mail, né, à disposição de vocês. Muitas pessoas interagem conosco, né, no dia a dia. Eu vou fazer o que aqui agora? Eu vou interromper a minha tela para você compartilhar a sua. O Rafael que compartilha, né, Rafael? Se der, puxa para mim, por favor. Claro, vou passar aqui para o Evandro. Tem alguma coisa pontual, Rafa, que você acha importante aí que o pessoal perguntou? Alguma coisa? Olha, eu acho que vou deixar as perguntas para o final, porque elas vão levar um certo tempinho. Não é que são muito demoradas, mas eu acho que vai quebrar um pouco a explicação, então eu acho melhor, até para depois, na gravação do YouTube, vamos deixar corrido, e aí eu deixo aqui registrado. Ô, Rafael, vou te pedir um favor. Ao invés de passar para o Evandro, passa para o Marcão. Deixa o Evandro por último, que aí o Evandro com a tela dele já pode entrar nesse esquema das perguntas dos participantes aí. É melhor, né, Evandro? Tá, show. Então já... Eu ia falar sobre filtros de entradas. O Marcão vai falar alguma coisa de ações, como ele enxerga via Force. Aí depois, quando você for com a sua tela, dos filtros, a gente já fica com ela para poder interagir com a galera aí. Acho que é melhor. Perfeito. Já estamos vendo a tela aqui do Marcos agora. Marcos, acho que você está no mudo. Deixa eu só aproveitar, já que está com a tela do Marcão, só uma palavrinha. Pessoal, vocês tiveram a oportunidade de ver a tela que o Routier trabalha, tem uma configuração, depois, quando eu for mostrar a minha, é uma outra configuração e eu explico o uso da metodologia até com outros indicadores. O do Marcos também já tem uma outra característica, ou seja, a metodologia se adapta também ao que você já está acostumado a usar. É isso aí, Marcão. Vocês estão vendo minha tela com a grade de cotações à esquerda, é essa mesmo? Isso aí? Tá, beleza. Isso aí, Marcão. Maravilha. Pessoal, eu estou mostrando aqui para você, com uma outra forma ou de uma outra abordagem, uma ideia daquilo que você pode ou não fazer com a estratégia 2MV Force nos papéis. Então eu estou com um gráfico do Renko aqui também, tá? Estou com uma grade de cotações à esquerda, onde eu consigo ter uma visão dos principais ativos do mercado, então, ou seja, eu consigo ter dentro da plataforma do Profit Chart e dentro da estratégia do 2MV Force uma visão mais completa do mercado, né? Então eu tenho na minha configuração de tela uma média móvel aritmética de 200 períodos, que é essa que está colorida aqui, tá? E tem uma média móvel de 21 períodos também aritmética, né? E fora isso tem algumas marcações de suporte e resistência, linha d'água, ajuste, etc. para alguns ativos. E o que eu queria mostrar a você é justamente esse conforto psicológico que você tem para operar também o mercado de ações. Eu separei dois momentos aqui no Banco do Brasil. O primeiro deles, já no dia de hoje, um pouquinho mais difícil de pegar em virtude do horário, né, onde o padrão da metodologia aconteceu aqui por volta das 16 horas, ou seja, já na última hora de pregão, né? Mas aí você consegue entender que é possível, mesmo no ambiente já de fechamento de pregão, você ter a ideia de um swing trade curto, se for possível, né? Acreditando nessa movimentação para um dia seguinte, através das projeções e retrações de Fibonacci, eu consigo entender de que a metodologia formou aqui um box branco e um colorido. Eu, particularmente, sou um pouco mais conservador, então eu faço a entrada sempre no segundo colorido e não no primeiro, né? Então, mesmo dessa forma, você tem, né, a entrada aqui no segundo candle ou no segundo box colorido,
apoiados aqui pelo indicador para surfar o quê? Surfar a mesma quantidade de candles ou de box que você está colocando em risco, né? Ou seja, todo esse padrão aqui de fundos, né? Onde nós temos aqui, ó, um pivôzinho armado, né? Então toda essa condição é para você pegar um movimento na ponta compradora, no caso, né? Esse trade é um dos mais perfeitos que a metodologia alinha para a gente, onde a gente tem o preço formando o pivôzinho muito próximo de uma média de 200 períodos. E também dá para a gente perceber a seguinte condição, que quando o preço consolida, que é todo esse cenário que nós estamos visualizando aqui, né, a metodologia também ela nos orienta a não operar de uma forma tão agressiva assim na contratendência, ou seja, ela abre também a estratégia, né, na ponta vendedora, mas quando o trade deixa de respeitar a média móvel, que eu configurei aqui como média móvel de 21 períodos, e ele passa a trabalhar num processo corretivo, eu tenho a opção de não participar desse movimento por considerá-lo um movimento mais de risco, né? Então esse é um dos exemplos que você pode ter, tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora, para utilizar a estratégia. Claro, você pode ter o apoio de um gráfico de 15 minutos, de um gráfico de 60 minutos, não há problema, para você também poder surfar esse movimento. E eu separei aqui um outro ativo, né, que é a Petrobras, e eu vou entrar aqui nos méritos já da vela do Circuit Breaker que ocorreu aí na última semana, né. Deixa eu só acertar ela aqui para o meio. E aí eu vou facilitar a nossa vida aqui tirando esses estudos. E aí eu consigo entender que, eu sei que está pequenininho, mas eu quero te mostrar o comportamento de tudo isso, tá? Onde você consegue visualizar que através da metodologia eu tenho todo um ambiente de proteção, né? E aí eu chamo a sua atenção somente para a cor disso tudo, tá? Onde eu tenho um ambiente cinza até na ponta contrária, depois de um enorme gap de baixa, aí, uma desvalorização do preço, acionados aí pelo Circuit Breaker, a metodologia permite com muita segurança que você faça somente os melhores trades, tá? Então, olha só, exatamente, agora sim vou dar um zoom e vou mostrar a você. Exatamente na formação de candles, coloridos ou não, você tem a abordagem, né, da metodologia para um trade vencedor. Ou seja, dentro desse ambiente que eu estou marcando aqui para você em branco, eu tenho uma oportunidade de fazer um trade contra a tendência principal no meio daquela correria do Circuit Breaker, por exemplo, né? Mas quando a metodologia alinha exatamente com, no meu caso, a coloração da média apoiada aqui pela coloração do Force e a mesma formação de box brancos e coloridos, eu tenho a chance de surfar um movimento até que interessante, né? Tanto no day trade quanto no swing trade, lembrando que eu estou em linhas gerais aqui, né, surfando um movimento aqui, ó, de 50 centavos, né? O ideal, pelo menos eu busco relações de risco-ganho de 2 a 3 para 1 numa movimentação de day trade, passando ali por 10 a 15 centavos de risco, buscando 2 ou 3 vezes também essa movimentação para o gain, né? Então basicamente é isso a ideia da metodologia. Pode falar. O interessante, pode voltar ali naquele ponto do gráfico. Nesse que eu adiantei, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Manda aí. O interessante é que naquele ponto, a metodologia está... Peraí que vai para trás, peraí. Ali, ó. O interessante é que naquele ponto a metodologia está dando só a tendência, ou seja, só venda. Em nenhum momento de todo o período ele está te mandando comprar. Entendeu? Então, se tu pegou perto das médias ali a entrada, tu surfou aí 60 centavos. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu penso o seguinte, não só a metodologia traz esse conforto psicológico para você, que já é mais experiente no mercado, mas para quem é novo no mercado, torna a leitura de preços de uma forma muito mais agradável, né? E aí facilita muito o gerenciamento psicológico, o gerenciamento de risco, né, sobre as operações. Claro, num movimento de curto prazo, num movimento mais voltado inclusive ao day trade, a metodologia sugere que você coloque o seu stop atrás do box branco, né, atrás do topo anterior,
imediato ali, o que permite também um gerenciamento de risco mais automático daquilo que você está fazendo, né? Lembrando que o ideal, você operando esse tipo de cenário, são movimentos aí curtos, né, de 15 minutos, 60 minutos diário, adaptados a essa estrutura do Renko que você pode utilizar sem nenhum tipo de dificuldade, né? Lembrando que eu tenho aqui do meu lado esquerdo todo um monitor de mercado, onde eu consigo fazer todo tipo de avaliação e entender com outros olhos também aquilo que o mercado pode oferecer ou não de oportunidade, facilitando, né, uma gestão de um trade e um movimento bastante particular aí. Beleza. Cadê o Evandrão? Tá na bala? Posso passar para o Evandro, então? Por favor, Rafa. Obrigado, gente. Vamos lá. Evandro, foi aí para ti agora. Mostrar minha tela. Agora deixa eu só ver qual monitor que ele escolhe aqui. Alterar apresentador. Está compartilhando alguma coisa? Está aparecendo o seu monitor que tem 3 gráficos, Evandro, e uma grade aí. Isso cotações. Eu só quero ver como que eu troco isso aqui. Mostrar a tela para cá. Aqui. São só 5, 6 monitores. Aquele ali. 6 monitores. Agora deve estar aparecendo um com o Force original. Fundo colorido. Beleza? Beleza. Não sei mais nada, Gil. Dê uma boa noite pra galera. Ninguém deixou você. Gil, tá aí? Oi, Gil, boa noite, tô cara. Por aqui, tô só ouvindo os mestres aí. Vocês estão me ouvindo? Tudo em ordem. Tudo ok. Então tá bom, boa noite a todos aí que estão participando aí do webinar da Neológica com 2MV. E não vou nem falar sejam bem-vindos, que todo mundo já está bem-vindo aí há bastante tempo, né? Mas vamos lá, Evandro, toca o barco aí. Vamos lá. Pessoal, só para a gente não perder o fio da meada, vocês viram a tela do Rotier, tem uma configuração particular dele que ele gosta de usar. O do Marcão tem uma configuração particular, né, com auxílio da metodologia. Como pai da criança, de toda a metodologia, eu consegui me desvencilhar desses maus costumes aí de médias, que é médias, né? Então eu uso basicamente o box branco, o box verde, né? É um branco e um vermelho para vender, um branco e um verde para comprar. Aí eu só vou passar rapidamente uns filtros. No nosso site, no canal do YouTube, eu publiquei o 3º vídeo, vão ser 5, onde é exatamente o que eu vou explicar para vocês, como usar a metodologia da maneira tradicional, para você conhecer a metodologia e depois você vai adaptando ela ao seu trade system. Então eu vou passar aqui, eu tenho uma tela branca, até para facilitar, vou colocar em Candle, porque às vezes nem todo mundo tem o contato direto com o Renko, tá? Uma tabzinha nova, um layout novo, vou passar rapidamente. 2 cliques no gráfico, passa a coloração toda para branca, ou se tiver o automático branco todo automático, ok? Tela simples. Você pode vir ali, como eu estou em outro monitor, não estou no principal do Profit, mas você vai lá em indicadores, inserir indicador, então eu vou botão direito, inserir indicador, 2MV Force, simplesmente dou um inserir. Pronto. A partir do momento que você tem a metodologia ativada na Neológica, um clique a metodologia está para você. Então, por exemplo, estou usando um gráfico de 2 minutos, tá? Simples, aqui para a gente inserir. O que eu posso dizer aqui para vocês que o Rotier passou rapidamente? Notificação de áudio, coloração, customização de coloração. Trabalhamos com 2 perfis, era aqui que eu queria falar da minha apresentação. O indicador vem configurado com 2 perfis. Um perfil moderado e um perfil um pouco mais agressivo. Tá? Eu vou mostrar para vocês, né, Marcão, como concatenar uma coisa com a outra. Aprendi isso com meu amigo Marcão, nunca mais esqueci. Eu tenho um layout padrão, que é o histograma, e tenho um layout compacto, que é aquela barrinha que o Rotier já apresentou. Tá? Então, é simples assim a aplicação. A gente tem vídeos passo a passo, como configurar tudo certinho. Eu vou voltar aqui para o meu Force, que vocês viram. Vou voltar aqui para o Force moderado. Vou trabalhar com time frame 4R, que ou seja, eu preciso de 4 ticks mais um para formar um box, um tijolo, na verdade. Renko a gente fala em tijolo.
Então, o que eu quero mostrar para vocês? Vocês vão reparar que aqui, ó, deixa eu travar minha tela aqui. Eu tenho um time frame maior, que é o 10R, no perfil agressivo. E eu tenho um time frame menor no perfil moderado. Tá? Como o Rotier falou, todas as entradas que eu faço são derivadas de scalping. Mesmo que eu faça um scalp de 500 pontos, de 600 pontos. A gente sabe que isso não é scalp. Mas as entradas, todas eu respeito a minha disciplina, com base nessa metodologia. Tá, então aqui eu tenho o pregão de hoje. Tá? Até usei aqui, porque foi um dia até um pouco atípico, né? Ficou de lado. E, por exemplo, começou o pregão, eu marquei aqui para vocês, para a gente visualizar no gráfico, as entradas que a metodologia apontou, um branco e um verde. Então, um detalhe, no perfil agressivo, eu gosto de usar notificação do box branco, que é onde estão essas setinhas. Por quê? Eu tenho um sinal sonoro, eu tenho um sinal de áudio, que eu já sei que é no time frame maior, quando, no meu caso, é o pato. Quando eu escutar o sinal de áudio, automaticamente eu caio para o meu perfil aqui, para o meu padrão gráfico de refine, que é a entrada pelo tempo menor. Então, sempre eu vou trabalhar para índice um time frame de 10 Rs no mercado normal, de volatilidade normal. Agora a gente está trabalhando às vezes com 20 R, porque o mercado está bem volátil, e um time frame menor. Para dólar, eu costumo trabalhar 7 R, 3 R, 6 R, 3 R, nessa mesma leitura que eu vou explicar para vocês. Então, simplesmente eu só marquei hoje aqui as entradas e vamos procurar o comportamento do box branco para ver se eu faria ou não a entrada. Tá? Então, por exemplo, simplesmente no time frame maior diminuo o zoom, só para ver topos e fundos. Eu trabalho basicamente com suporte e resistência, né? Eu não uso nenhuma outra informação de indicador que não seja o force, e trabalho no monitor lateral com fluxo de tape read. Trabalho com todas as ferramentas de book aberta para eu procurar suporte e resistência de preço, pontos de rompimento, pontos de agressão no preço, e trabalho graficamente com o Renko, suporte e resistência do passado, do que já aconteceu. Tá? Então, basicamente... Evandro. Manda. A sugestão para você falar, se você, acho que não está aparecendo que não está online, do agressão, do 2MV agressão. Ele não vai estar funcionando, mas aí a gente pode avançar aqui. Se eu colocar aqui como o mercado não está em funcionamento online, não vai aparecer. Então, pessoal, eu faço uma leitura muito simples do dia anterior. Tá? Eu sei aqui, por exemplo, no time frame maior que eu tenho, né, o dia começou aqui, ó. Então, eu tenho aqui já um pivô de alta, praticamente com alvo feito. Então, eu já tenho aqui uma região de suporte, uma região de resistência. Em cima dessa simples leitura, eu começo a procurar meus pontos de entrada para scalp. Aí eu já tenho lá delimitado, por exemplo. Primeira entrada do Force, né? 9.1, 9.2. De vez em quando, na loucura, a gente faz, mas normalmente a gente espera uma vela de pelo menos 10 a 15 minutos para começar a operar. Então, respeitando essa máxima de esperar o mercado pelo menos abrir de 5, 10 minutos, eu coloquei essa perna de baixa. Só que antes desta perna de baixa, eu tive uma outra entrada pela metodologia. Aí, vamos lá, análise técnica simples. Se eu quero vender, aqui é uma resistência, eu tenho que procurar vender o mais próximo do topo ou procurar vender o mais próximo possível de uma resistência que a gente chama de retração, Fibonacci, uma ferramenta clássica. Então, simplesmente com essa leitura, falar, pô, está muito longe do topo e o preço sequer fez a primeira retração, eu não vou vender esta primeira entrada. Tá? Então, eu já tenho um filtro muito, muito simples. Na sequência, ele fez aqui, não rompeu, ó, marcou aqui a linha d'água, já começou a fazer uma leve consolidação aqui, nessa seta, na segunda entrada, eu já entendo, eu falo, pô, se isso aqui for resistência, eu já estou com ponto de venda um pouco... É aquela história que, por exemplo, o Marcos comentou de vender perto de uma média. Eu já estou vendendo perto de uma resistência.
E se esse trade der certo, eu provavelmente terei um pivô de baixa. Onde eu quero chegar com isso? Analisar este candle branco. Qual o time frame, Evandro, que é isso aí? 10R É o 10. com 4R. Então eu vou achar esse cidadão aqui. Vamos lá. Que é 9 e... Deixa eu ver. 9 e 2, bem no comecinho do dia. Vamos maximizar aqui. Tá? É a primeira seta do dia. Vai, meu filho, anda. Cadê você? Tá aqui. Vai no mouse mesmo que é mais fácil. Dá um clique na data que ele abre a tela inteira, Evandro. Eu ia falar isso, Evandro. Eu aprendi como um aluno do personal, cara. Clica na data que ele seleciona o dia, o trade do dia. Tá aqui. É que daí fica bem pequenininho. É isso? No dia de hoje, 9.2 foi essa entrada aqui, ó. É que eu sei que aqui tem aquela ferramenta de zoom. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu não queria puxar muito lá para trás, mas está aqui, ó. Aqui vai dar para ver. Qual que é o comportamento daquela primeira seta? Eu vou até deixar aqui no centro da tela. Deixa eu voltar aqui. Para fazer análise técnica simples, porque a gente sabe que nenhuma metodologia é infalível, mas se ela for usada com disciplina, com coerência, a gente consegue, se ela tem acima de 50% de assertividade, cada um dentro do seu conhecimento, cada um dentro da sua malandragem, cada um dentro do seu mercado. Eu só opero o mini índice. Eu fico com o mercado mais volátil que tem. O dólar, para mim, é muito lento. Então, eu tento me especializar e extrair dinheiro do mini índice. Esse é um filtro que eu fiz que minha taxa de acerto aumentou. Tá? Passou dos 70%. Mas, por exemplo, a entrada que a gente viu lá, aqui, ó, nessa região de preço, foi aquele box branco. Aí, o que eu tenho? Eu tenho um suporte aqui, eu tenho uma resistência aqui, a linha d'água e o ajuste. Eu já tenho aqui em cima uma falha de topo ou uma acumulação. O meu risco está pequeno. Então, normalmente, o que eu faço? Eu procuro o famoso, quem começar a acompanhar a gente, eu procuro um famoso M. M para mim é venda. M com confirmação de rompimento é venda forte. Tá? Um outro padrão, W, com confirmação para mim, é compra forte. Então, esse trade falhou a linha d'água, deixou um topo duplo, fez um Mzinho, aqui eu entro com uma mão menor, peguei essa pernada. Aqui, se ele montar um outro M, eu pego o rompimento para scalp. Nós estamos falando aqui do quê? 220 pontos, eu quero 100 pontos. 3 operações dessa resolvem o meu problema. Então, eu vou aproveitar que eu estou aqui, ó, todas as setas, até para a gente não se estender muito, são candle branco, são um box branco lá no 10R. Evandro, tem as perguntas da galera ainda. Então, eu não vou nem me estender. Por exemplo, lá no 10, deixa eu voltar a tela para 2 aqui. Ó, ambiente de consolidação, metodologia não está apoiando, box tudo cinza, tá? Aqui, metodologia como indicador, começou a abrir compra. Uma coisa que o Rotier não mencionou, e a gente colocou, e eu explico isso nos vídeos rapidamente. Esta coloração de fundo, a gente usa para time frames pequenos, até 5R, ela é indicada. Botão direito, regra de coloração, é isso. Média móvel 2MV fundo, cadê? Não é aqui, aplicar a regra de coloração no fundo. Tá por aqui. Tá, depois no vídeo explico certinho. Por quê? É a mesma ideia da média. A partir daqui eu tenho o fundo apoiando, tá? Eu tenho aqui ó, o fundo do ruído comprado, indicadores apoiando, não está no nível 10, tá? Isso aqui a gente não abordou, mas assim, a partir do nível 6, sugestão de compra, a partir do nível 10 é o tal do tapetão, que a gente brinca na sala. Então, rapidamente, para fechar. Deu várias entradas hoje pelo 10R, vários sinais de alerta. A metodologia no ruído não me apoiou. Mas aí o que eu falei? Que as formações gráficas que eu procuro, o que eu tenho aqui, por exemplo? Ó, eu tenho um W, análise técnica, uma falha de fundo, novo topinho, confirmação. Eu tenho o W
confirmando a perna de alta. Eu tenho coloração apoiando, eu tenho metodologia apoiando, eu tenho force nível 10. Simples assim, tá? Então, a venda, ó, mesma coisa. Lá em cima deu um sinal de venda. Aqui, ó, aqui em cima deu um sinal de venda. Eu não tinha, eu estava com o indicador comprado. Lá deu um branco. Deu aqui, foi um box branco lá no 10R. Eu ainda tenho o ruído comprado. Na sequência, eu tenho um rompimento de fundo, uma acumulação lateral. É agressivo? É. Tem, como diz o Denis, tem que ter algumas horas de tela. Mas aqui, eu tenho M. A partir do momento que eu tenho o meu M, que é venda, e eu tenho force apoiando, coloração apoiando, e a entrada do 10R, aqui ó, vocês vão ter uma setinha vermelha apoiando, isso aqui é um scalp com consistência. Esse filtro te dá 70% de acerto. Eu tenho uma faixa de 73% a 80% só fazendo isso, que nem robozinho. Deu padrão, alinhou a metodologia, fechou. E é isso, esse foi o dia de hoje. Eu não vou me estender, pessoal, até para de repente a gente bater um papo, eu já estou estourando a hora. Acesse o nosso canal e vamos trocar ideia ao vivo na sala. O legal, né, Evandro, que o pessoal consegue visualizar a mesma informação de formas diferentes, né? Então, por isso que eu falei que dá para usar a metodologia dentro do Trade System, né, com indicadores, qual for. Você já usa coloração de fundo, né, que torna aí bastante interessante. Pessoal, eu queria também deixar o convite para você não perder tempo aí, ó. Entra lá no nosso site 2mv.com.br, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, na nossa comunidade também do Facebook, para poder ter um contato e interagir conosco aí. Ô, Gil, te interrompi, cara, desculpa. Não, eu ia só dizer rapidamente o seguinte, tem tudo aí, tem indicador em forma de histograma aí embaixo, tem coloração dos candles ou dos rencos. Só falta sair uma mãozinha da tela e apertar esse botão aqui agora. Só isso aqui que está faltando, não falta mais nada agora, né? E só lembrando, pessoal, só para fechar, aí o Berezuki a gente já manda as perguntas ou a interação. Quem ainda não tem a familiaridade com o Renko, funciona perfeitamente em Candle. A metodologia também funciona, ela te apoia, te valida em Candles. A única coisa que você tem que fazer de uma maneira muito mais criteriosa é o seu gerenciamento financeiro, que a gente nunca sabe o tamanho de uma vela de um candle, se é de 10 pontos, de 100 pontos, de 500 pontos. O Renko é padronizado, por isso que a gente usa ele, que é só faixas de preço. É isso, da minha parte, zerou. Fala um pouco da estratégia sendo trabalhada a automatização, Evandro. Então, pessoal, rapidamente, a gente tem um grupo no Skype, a gente tem nossa rede de clientes que já usam a metodologia, a gente tem um grupo fechado onde a gente assessora, opera o dia inteiro junto e tenta sanar as dúvidas. Como eu posso dizer assim, tem muita gente esperando essa estratégia automatizada, porque a gente já está trabalhando nessa estratégia há um bom tempo, né? Então, assim, agora que está chegando muito próximo do acontecimento, que vai ser a Nelógica liberar realmente para todos, não para nós 2MV, mas sim para todos os clientes Nelógica, a parte de automatização, teremos essa estratégia com outros parâmetros de gerenciamento financeiro, de entrada de trade, de ajuste de trade, porque o robô tem uma configuração específica, né, para se trabalhar sem você colocar a mão. Então, é o próximo passo. A gente já está testando ele em ambiente teste, a gente já tem vídeo mostrando ele roteando a mercado de uma maneira... Como é a metodologia. Agora, em pouco breve, estamos aí para acontecer. Essa metodologia vem bem estruturada para você simplesmente ficar olhando e gerenciar o teu financeiro em cima da estratégia automatizada. Acho que é isso. Denis, você que é o homem do robô, tem alguma coisa para complementar? Não, Evandro, dizer que é exatamente isso. A gente tá trabalhando em cima, porque quem vê essa metodologia pronta do 2MV não imagina o trabalho que a gente teve para conseguir reunir todos os conceitos daquilo que a gente acreditava num indicador só, né? E teve uma participação
gigantesca do 2MV com o conhecimento das técnicas, eu na parte de programação e o Gil que fez toda a estatística para a gente conseguir chegar nesse indicador. Ele levou um tempo para ser feito e o EA não vai ser diferente. A gente não vai pegar e liberar qualquer EA aí de qualquer maneira para dizer, ó, tá aqui o EA do 2MV. Não, a gente vai fazer um trabalho consistente, a gente está fazendo todos os testes. Quando a gente tiver a liberação da Nelógica, com certeza a gente vai estar com um produto de qualidade. Deixa eu só falar um negócio aí, Denis. Gente, como eu falei, não esgota tudo, né, numa apresentação, e a gente vai ter um espaço para interagir com vocês a partir de agora. Mas o que eu quero reforçar, apesar de várias telas, várias formas de ler, cara, o indicador é simples, é claro que não é infalível, ele opera para ambiente de scalping, ele opera para ambiente de alvo, tendência, ele é um indicador feito para tendência, né? Manter você no trade, mas ele opera ações, ele opera via candle, ele opera via Renko, que a gente prefere por conta do que o Evandro comentou, né? Então, ou seja, ele é muito versátil, né? Muitas pessoas acompanham a gente tem aí o Denis e o Gil como suporte tecnológico de atendimento aos clientes. A nossa equipe hoje, eu considero ela muito completa, né? Como eu falei inicialmente, é o Marcos com um perfil aí, com a aptidão dele para ações e opções, o Evandro com scalping, eu sou o padrinho do dólar, os clientes interagem conosco aí para sanar dúvidas, para apoio, para o nosso canal do YouTube com alguns vídeos demonstrando tudo isso. É claro que a gente não consegue esgotar, né? É claro que é muito volume de informações para quem não nos conhece, mas eu acho que é um primeiro passo, né? Mais uma vez eu queria agradecer a Nelógica pela oportunidade, né? E ao Rafael, né? Agradecer ao Rafael que deu a abertura para nós aí. O Rafael é o que está comandando aí. Rafael, vamos lá, vamos interagir com essa galera aí para ver se a gente consegue... Vamos lá. Rafa, deixa eu só fechar com uma coisinha. Claro. Pessoal, eu sei que assim, vai ter muita gente que vai ver esse vídeo depois no YouTube, então vamos dar os devidos créditos também. Rafael, obrigado pela abertura. Pessoal, o que a gente não comentou, toda a estratégia, toda a metodologia é nativa dentro do cérebro da Nelógica, tá? Não é um indicador adicional. Então, assim, tem credibilidade da plataforma, a plataforma topou fazer uma parceria e colocar à disposição toda a expertise deles, de desenvolvedores. Então, assim, você não está contratando uma metodologia 2MV. Você está trabalhando com a melhor plataforma do Brasil, está assegurando que o indicador tem consistência na parte de estabilidade. Tá? Não vamos falar em ganhos, porque ganhos tem variáveis, mas assim, tem suporte, tem plataforma, tem tudo nativo dentro da estrutura Nelógica, servidores, roteamento. Tem atendimento, né, Evandro? Não, então assim, nós se sentimos muito valorizados quando a Nelógica fez um convite para nós, porque é uma parceria já de longa data, em outros indicadores, como foi comentado, 2MV agressão, 2MV médias, 2MV tendência, 2MV padrão, estão disponíveis na plataforma. Então, podem acreditar, porque a Nelógica está validando todo o nosso trabalho como um grupo e como professores aí para tentar deixar o mercado um pouco mais descomplicado para vocês. Acho que era isso, Rafa. Obrigado. Rafa, agradeço bastante. Primeiro quero agradecer as considerações, né, em função da nossa parceria e tudo. Deixar claro aqui, eu representando a Nelógica, que no que vocês precisarem a gente vai estar aqui. Vamos lá. Eu compilei aqui as perguntas, as principais perguntas, de uma maneira meio genérica, até para a gente não perder muito tempo, e que no final o pessoal perguntou várias coisas, mas algumas você junta 10 perguntas e faz uma. A primeira, tá? Eu conheço um pouco mais vocês, então eu entendo que vocês utilizam o Renko, né? Mas o pessoal perguntou muito sobre questão de periodicidade, e perguntaram muito sobre minutos. Né, a gente tem que imaginar que é meio óbvio, né? Eles verem um indicador e falar, tá, e fica melhor o quê? No 1 minuto, nos 5 minutos, nos 10 minutos?
Isso aqui é o pessoal que não conhece, né? Então, vocês podem explicar um pouco como funciona a questão da periodicidade e a opção de ser pelo Renko, né? Eu sei que no Renko, sim, vocês trabalham com diferentes periodicidades do Renko, né? Mas se vocês puderem ali deixar um pouco explícito para o pessoal como que funciona ali, só para tirar essas dúvidas. Aí eu não sei, vocês veem quem que responde. Eu vou começar, aí, eu Rafa. mostro o gráfico. Manda aí, Marcão. Põe aí, Evandro, um gráfico de 15 minutos, pode ser do índice futuro mesmo, não há problema. Eu entendo, pessoal, que quem opera candles, né, também pode participar de todo esse ambiente, né, de uma forma muito tranquila. E assim, os padrões de análise técnica básico nos mostram que quanto maior a periodicidade do candle, mais memórias candle tem, mais informação implícita e agregada de confiabilidade a gente pode extrair desse movimento. Então, particularmente, eu quando olho os ativos, seja índice, dólar, ações, no gráfico de candles para tomar algum tipo de decisão, eu prefiro olhar o 15 minutos, né? E eu faço um ajuste fino em alguma coisa ali próximo do 4 ou 5 minutos, mas o meu carro-chefe olhando candles é o 15 minutos. Eu vou deixar o 15 com 4 aí, ó, tela dividida. Beleza, eu trabalho nesse ambiente, né? O 15 minutos sendo o meu carro-chefe, né? Nessa condição. Eu entendo que o 15 minutos tem uma força e uma padronização de velocidade, uma padronização até de confiabilidade bastante forte. Aí eu procuro dentro de um gráfico de tempo menor, ali no fractal do 4 minutos, um momento mais propício no conceito de risco-ganho para novas entradas. Fala aí, Rotier. Marcão, só tentando colaborar. A gente tem por base, e a gente orienta isso no dia a dia, a questão da associação, a conjugação de times frames. Se o pessoal está trabalhando em candle, usar o 15 com 2 minutos é o melhor. 15 com 5, 15 com 2, por quê? Você está ali refinando pelo time frame menor. O 15, ele é o principal tempo do intradiário, ele é o norteador, ele vai te apontar a direção, ele vai estar mostrando para você um rompimento, um pivô, entendeu? Com mais consistência. E você está, de repente, refinando isso pelo 2. Você está atrás de um scalp, você está atrás de antecipar, está atrás de mover um stop. E da mesma forma a gente busca no Renko, né, trabalhando, fazendo esse comparativo. De repente você está buscando no Renko trabalhar lá com 10R, por exemplo, que ele vai estar mais ou menos, dependendo da volatilidade, chegando mais próximo lá do 5, talvez do 10 minutos. E você está, de repente, lá naquele tique menor que o Evandro colocou aí na tela, 4, 5R, que vai chegar mais próximo do 2 minutos, 1 minuto. Ou seja, guarda uma certa correlação, né? Eu acho que talvez fique melhor explicando dessa forma, entendeu, Marcos? Às vezes a pessoa olha assim, poxa, e aí, como é que eu uso? Eu, por exemplo, eu gosto muito de utilizar o índice futuro olhando o 10R. Mas eu estou olhando o 20R, que para mim o 20R puxa para mim me dar esse norteador, né? Para eu entender que ele está subindo, ou está caindo, ou está de lado. E aí eu vou para o 10R. Já o Evandro gosta do tique um pouco mais agressivo, porque ele está focado em scalp. Aí é muito a questão do perfil, né, e do gerenciamento, né? Isso aí no dia a dia, a gente conversa muito sobre isso, a gente tem treinamentos sobre isso, a gente tem vídeos sobre isso, mas é só uma colaboração, não esgota, né? O assunto ele é muito amplo, né? As dúvidas são muito amplas. Mas é o que eu falei, nós estamos à disposição de vocês para, a partir de agora, estar interagindo, explicando para quem quer conhecer, né, passando algumas dicas, né? Deixa eu só complementar rapidinho. E, pessoal, não existe uma correlação de time frame, de tempos, com Renko. Existe uma amostragem, mas quem dita se o 4R é próximo do 2 minutos é a volatilidade do mercado. Então, esquece de fazer essa correlação. Vocês podem usar tempos maiores. Eu, por exemplo, eu uso 10 minutos, 60 e Renko. Tem hora que eu uso só Renko. Mas eu tenho claro que Renko é um gráfico com movimentação de tique de preço. Ele desconsidera completamente o minuto. Tá? Então, basicamente é isso. Não tente achar essa correlação
que vocês não vão chegar a resultado nenhum. Porque no dia seguinte a volatilidade do mercado mudou, tudo teus estudos foi desmistificado que não é real. A próxima pergunta aí. O que tem de pergunta, Rafa, aí? Não, primeiro, obrigado aí por vocês estarem respondendo. Acho que quando tem mais de uma pessoa, deixa até mais completa a questão da resposta, né? Isso tá bem legal na webinar de hoje. Mas vamos lá. Pegou ali, vocês estão falando, né? Eu vi várias abordagens de mini índice, dólar. O Marcos, na verdade, ele até comentou da utilização no Banco do Bradesco, mas isso aí não ia passar em branco aqui com relação à audiência de perguntar, tá, no final. Bota o Bradesco na tela. Mas é que o pessoal, ele perguntou mais com relação a... Não foi nem do Bradesco, foi em questão de onde que vocês consideram que funciona melhor, se é que ele funciona melhor, mas é índice, ou dólar, ou os ativos Petrobras, Bradesco, Vale... Essa eu posso falar de uma maneira bem rápida. O segredo para você ter consistência é você entender a volatilidade daquele ativo. Se você for trabalhar com Renko, tá? Vou falar em Renko agora, não vou falar em Kendo. Evandro, Petrobras, eu trabalho com 2 a 3 R no máximo, porque a Petrobras é muito lenta. Outros papéis, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, que são mais voláteis, eu costumo trabalhar de 4 a 6 R. Índice dá para trabalhar perfeitamente de 4 a 20 R. Dólar, você vai trabalhar no máximo aí 5 R, 10 R. Então, o segredo, na verdade, não está na ferramenta, e sim o comportamento e a volatilidade daquele ativo que você está namorando. Basicamente é isso. Marcão, A minha abordagem já é um pouquinho diferente, né? Eu entendo, o Rafa e o pessoal, que os papéis, principalmente aqueles mais correlatos ao Ibovespa, que tem um beta mais próximo ao Ibovespa, eles respeitam mais a análise técnica. Ao respeitar mais a análise técnica, os sinais que a metodologia, ou que nós podemos pegar dentro da análise técnica para aplicar na metodologia, eles se fazem mais satisfatórios, né? Você pega ativos menos correlatos, como a Rente 3, Natura, ativos aí um pouco mais voláteis, ou ativos sem um histórico muito grande, tipo o Azul, né, que começou há pouco tempo na Bolsa, eu entendo que aí a gente tem que partir para um movimento um pouco mais confirmado, ou seja, trabalhar mesmo os conceitos de análise gráfica em cima da metodologia. Uma dica também, bota o Bradesco aí, Ivan. Está na tela. Por exemplo, Bradesco. Se eu estou usando essa conjugação, eu boto o Bradesco aí bota o Bradesco aí no 10R, por exemplo, Evandro. 10R, está na mão. Você está enxergando ali no rodapé quantos dias? Uma semana, 3 dias, 4 dias. Ou seja, tem uma leitura de contexto. Quando você bota o Bradesco lá no 5R, 4R, 5R, você vai ver o intradiário, você vai ver o dia de hoje. Então, do lado esquerdo, você tem um contexto que está te apontando o que o Bradesco está fazendo. Está subindo, está caindo, está de lado. E aí você tem o refino ali no 5R. Ou seja, essas duas telas você consegue operar Bradesco. Aumenta o zoom aí do 10R. Então, vamos lá. Hoje, dia de hoje, Bradesco às 11h30 da manhã. O que ele fez ali? O que a estratégia abriu lá no 5R? Lá, ó? Box branco, vermelho, ele cruzou a linha d'água. Deu ou não deu um trade ali com a validação do FOSS? Bota a setinha lá, Ivan, para mostrar o seu point fix. Peraí, estou tentando abrir o point fix aqui. Então, nós temos lá um 10R que já sinalizou a linha d'água, box branco lá, ó, já acendeu o alarme sonoro. Bateu o olho no 5R, vendeu. Vendeu e pegou ali. Pegou aqui? Olha lá. 10R ele abriu. Aí você está percebendo isso? Olha a perna que você pegou, até na abordagem de linha d'água com a validação às 11 e pouco da manhã. 50 centavos. Você com 1.000 papéis, você teria feito 500 pila. E se segurou, que a gente costuma segurar, chegou a dar 70 centavos. 500 pila por dia em papéis, com essa estratégia, né? Faz as contas. Todo dia tem oportunidade. Eu, por exemplo, adoro operar Bradesco. Faço o treino Bradesco quase que diariamente. Quem é mais conservador ali, ó, pegou o rompimento do suporte de fundo ali. Pegou um pouquinho mais embaixo. Então, eu gosto dessa forma. Apoiado pela metodologia.
Eu gosto dessa forma. Se o papel não tiver encaixado aí no intradiário, no renco menor, no renco do 5R, porque está muito lento, igual o Evandro estudou da Petrobras, coloca para 4, coloca para 3, mas enxergue o intradiário no tempo que você está operando. Mas você tem que deixar de lado aquele cara que está te norteando. Estou caindo, estou subindo, está tendo um pivô, está tendo um rompimento. Análise técnica, gente. Só que a estratégia já traz isso para você mastigado. Ou seja, não precisa ficar inventando moda. Né? Não precisa ficar achando nada. A análise técnica já existe dentro de toda a nossa metodologia, é isso que a gente está tentando descomplicar. Rafa, para a gente encerrar isso aí que está já estourado o tempo, tem mais alguma outra pergunta aí?